Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV brasileira e também na Prudente News 1070. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre também pelas redes sociais. Eu sou Eudes Figueiredo e por aqui estão as principais informações de hoje. Junto comigo, Adolfo Padilha, fazendo os seus comentários e trazendo agora o seu destaque. Adolfo, qual é o seu destaque de hoje? Bem-vindo! Fala, Eudes, nossos amigos da TV brasileira, da Rádio Prudente News. Hoje nós estamos gravando o programa, mas não fugindo do compromisso de todos os dias, tá podendo dar opinião sobre os temas aí levantados. Itinerante, né? Nós estamos na estrada aqui, mas não vamos deixar de falar. O destaque é principalmente aqui pro pessoal de... Hoje é sexta-feira, né? Tem tempo aí, segundo as demonstrações aí do clima-tempo, nós vamos ter chuva, frio e domingo uma ameaça aí até de uma tempestade. Então vamos tirar a roupa do varal, hein? Porque parece que nós vamos ter vento aí como, talvez, se Deus quiser, não como nós tivemos da última vez, mas é sempre bom prevenir. E você que está ouvindo, não deixe de ajudar a Associação dos Cegos de Presidente Prudente. Nós tivemos lá muito prejuízo e agora a sociedade como um todo precisa ajudar. O Pix da associação corre aí nas redes sociais. E é muito importante, bastante gente se mobilizar, porque é uma entidade como as outras, mas essa entidade foi muito atingida pelo vendaval, ela presta um grande serviço e não pode ficar na mão. Valeu, toca o programa Eudes Figueiredo. Muito bem, vamos falar de Presidente Prudente, mudanças na Secretaria de Educação da cidade. Adotei 14 mil alunos e filhos. Será assim que Joana Dark Patrício do Nascimento, eleita para a Câmara Municipal de Presidente Prudente em 2020, pretende atuar à frente da Secretaria Municipal de Educação. A parlamentar foi eleita com 1.339 votos e vai deixar a Casa de Leis e assumir a pasta e antes era comandada por Francisca Maria Chagas. A vereadora explicou que o convite para ser secretária veio desde o início do governo do prefeito Ed Thomas. Vamos lá, falando sobre esse assunto, comentando a mudança na pasta da educação em Presidente Prudente, Adolfo Padilha. Professora Joana Dark, né? A professora é uma instituição do ensino de Prudente. Quem não conhece, né? O trabalho dela como diretora de escola, como professora. E a gente só tem que desejar muita boa sorte para ela, né? Ela conhece do ramo de educação, ela sabe como fazer. Eu acho que foi uma boa escolha do prefeito Ed Thomas, né? É uma forma dela servir a nossa comunidade também, foi eleita vereadora, não é deixar a função para a qual foi escolhida, não, é uma função muito maior, inclusive, né? No caso dela, porque a gente acredita muito no potencial dela. Eu acho que o prefeito pensou que ali precisava de alguém com qualificação para manter ou para criar novas ações da educação que é tão importante para o futuro do nosso país, para o futuro da nossa cidade. Então a gente deseja para a professora Joana Dark muita boa sorte, no que a gente puder a gente está à disposição também. E eu acho que foi uma boa escolha do prefeito Ed Thomas e a educação está muito bem atendida com uma pessoa de tão grande conhecimento da área no seu comando. Espero que ela tenha o apoio de todas as outras professoras, funcionários, e vamos apostar ter certeza que ela vai desenvolver um bom trabalho na educação de Presidente Prudente. E olha só, de olho nas eleições do próximo ano, deputados e senadores do Partido Social Liberal, o PSL, e do Democratas, o DEM, se reuniram para definir a fusão das duas legendas e formaram um único partido que deve se chamar União Brasil. No entanto, para começar de fato a existir, o Tribunal Superior Eleitoral precisa aprovar a fusão. A expectativa é de que a resposta do Tribunal Superior Eleitoral seja dada até o final do ano. Adolfo Padilha, estão fundindo aí dois partidos que devem se tornar a maior bancada de deputados na Câmara, né? São dois partidos, um que apareceu agora nas últimas eleições, aproveitando da onda Bolsonaro, que é o PSL,
E o DEM, que já foi um grande partido também, né? Grandes figuras políticas. Agora, a União Brasil de quem? Né? De quem que é a União Brasil? Qual Brasil que eles querem manter a união, né? Eu acho que a fusão, ela faz um desenho. É a união de interesses. Veja bem, esses dois partidos terão 160 milhões do nosso dinheiro para fazer política, para defender o nosso interesse, né? A gente volta a falar aqui do dinheiro público para a eleição, que é um absurdo, porque gasta o nosso dinheiro para ir lá defender o nosso interesse e quando chega lá a gente descobre que o nosso interesse é o último interesse que eles têm de defender. Um trocadilho aqui para ficar bem guardado na cabeça. O interesse é deles, do grupo deles. Eu acho que a demonstração dessa união entre PSL e DEM, com a denominação União Brasil, é bem aquela política que a gente não quer mais, né? Bem a política do paz e amor. Lembra do Lulinha Paz e Amor? Criam-se nomes, criam-se legendas, criam-se bandeira para enganar você, enganar a mim e achar mesmo que eles estão preocupados com o nosso futuro. Eu acho que não tem outras alternativas, né? O efeito Bolsonaro, ele está perturbando e deixando muito bagunçado aquele quadradinho, aquela bolinha que essa cúpula política nacional era acostumada, né? Veja bem, hoje a grande esperança deles é inviabilizar o Bolsonaro para a terceira via vencer o PT, segundo as pesquisas que eles mesmos acreditam. Mas se isso fosse possível, ou se eles conseguissem isso, nós não teríamos outras alternativas. Então agora é aguardar, vamos aguardar a União Brasil. Mas qual Brasil, né? É isso que a gente precisa descobrir. Qual Brasil? Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira e na Prudente News 1070. É um tempinho só, nós já estamos de volta. Ok, já estamos de volta aqui na Prudente News 1070, também na TV Brasileira. E olha, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal concluiu que cabe aos estados e municípios decidirem sobre a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19. Os ministros analisam no plenário virtual uma ação do PSB sobre o tema. O julgamento termina ainda hoje. Muito bem, Adolfo Padilha, esse assunto já aconteceu no começo da pandemia e depois virou toda essa celeuma aí em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que foi impedido de aplicar ou de fazer o combate à pandemia. Agora, em relação aos adolescentes, acontece a mesma coisa, né? Como é que você vê essa situação? É o lema da vacinação, né? A discussão de que a decisão é dos governadores. E depois, quando dá no que deu, tentam dizer que o presidente Bolsonaro não teve retirado dele as atribuições de decidir qual caminho a nação deveria tomar durante a pandemia, dizendo que é blefe. Está aí mais uma demonstração. Quando o STF decide que os estados podem decidir sobre a vacinação do adolescente, tira mais uma vez do presidente Bolsonaro o poder de decisão. Agora, quem tem que decidir sobre a vacinação nos adolescentes são os pais e os médicos, né? Tá tendo problema, gente. Eles não estão querendo falar para vocês, mas está tendo problema. E a sociedade precisa saber. Isso quer dizer que não tem que se vacinar? Não, não. A gente só tem que dizer, a vacina não é do jeito que estão passando para vocês. Não é a esperança a garantia, de 100% de solução do problema. É sim a esperança. Já tem estudos, o Dr. Zeballos falava ontem, Dr. Zeballos, peço para todo mundo, segue o Dr. Zeballos, ouve o que esse cara está falando. Ele já falava ontem que tem estudos bem aprofundados dizendo que a vacina não impede a infecção. Não impede a infecção da doença, mas tira muito, mas muito, a agressividade da doença. Ou seja, isso é muito importante. Por isso que é importante se vacinar. Agora, a informação correta. Dizer que você vai tomar vacina. Quantas pessoas a gente já está conhecendo? Pessoas próximas da gente que vacinou, tomou as 2 doses, ou morreram, ou está internado de novo, entubado. O que quer dizer com isso? Os que tiveram novamente estão saindo, a vacina funcionou, tirando a agressividade, como está dizendo esse estudo. O que quer dizer também isso?
sobre o tratamento. Vocês veem aqueles caras da CPI falando, aquele Renan Calheiros, falando do Prevent Senior, como se fosse, como se ele quis comparar, como no tempo do nazismo, onde está chegando a estupidez e a ignorância desses caras. Então, voltando ao tema, mais uma vez tira do presidente Bolsonaro o poder de decisão. Depois não dá certo, vão dizer que ele não agiu, que ele não resolveu. Então, quem tem que decidir sobre a vacinação em adolescente, que é sério, isso é muito sério, é os pais junto com o seu médico. É isso que tem, como eu sempre disse aqui, sempre o médico. Sempre o médico. E não seja gado do berrante virtual. Pesquise, procure saber. A vacina é importante e você tem que se vacinar. Mas ela não é garantia de cura ainda. Ela não é garantia de cura ainda. Então é importante se vacinar, é importante acreditar no seu médico, é importante ter a prevenção sobre essa doença. Por mais que você vê alguns estúpidos falando sobre isso, se achando cientista, o importante é ouvir os médicos. Esse sim sabe o que é melhor para você. E os pais, né? Que são os responsáveis direto pelos seus filhos. Fica essa dica aí. Bom, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, ele formou maioria ontem a favor de liberar a participação de artistas em eventos de arrecadação de recursos para candidatos nas eleições de 2022. No entanto, os magistrados também formaram maioria contra a possibilidade de retorno dos chamados showmícios, com a participação não remunerada de artistas. Esses eventos são proibidos desde 2006. A ação foi apresentada pelo PT, pelo PSB e pelo PSOL, que defendem a liberação das apresentações, argumentando que a proibição fere a liberdade de expressão. Eu, particularmente, sou a favor aí de que voltem os showmícios. É muito bacana participar desses eventos, né? E a gente poderia conhecer um pouco mais o candidato fora daquele marketing todo, né? E, além disso, a gente poderia assistir muitos shows bons de graça, né? Que a maioria das pessoas iam por conta dos shows, né? Mas vamos lá, Adolfo Padilha, qual que é a sua opinião? Você é a favor ou contra os showmícios? Vocês viram de quem foi? Você percebeu de quem foi a proposta da volta dos showmícios? Não. PT, os partidos de esquerda. Showmício é a única chance que eles têm de levar a gente para ouvir as besteiras que eles vão falar o ano que vem. Showmícios é a única chance de aglomerar a gente para ouvir o discursinho deles, para fazer imagens de comícios lotados e tentar convencer as pessoas pela paixão que pode estar tomando o retorno da esquerda ao poder. Repita aquilo, Lulinha, paz e amor. Então, em vez em quando, a gente tem essa boa surpresa, né? A maioria foi contra os showmícios, apesar de liberar a participação de artistas sem pagamento. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo que a Anitta vai participar de um comício do PT sem receber nada? Né? Você acredita mesmo que esse pessoal vai sem receber nada? Agora, semana passada, foi lá Ciro Gomes e Lula, só de fundo partidário, aí, de verba partidária, R$1 milhão os dois receberam. Que justificativa? Por que nós somos obrigados a pegar R$1 milhão do nosso dinheiro, dar para esse partido, que é muito mais do que 1 milhão, né? São milhões. Por que eles podem repassar para Ciro Gomes e Lula para pagar a despesa deles? Você entende? Então o showmício era só mais um passo da estratégia deles. Porque se eles fazem showmício, dinheiro para contratar eles têm, e muito. Porque desviaram e pegaram muito. E aí eles levam uma grande atração musical para o showmício, lota de gente. E ali eles vendem a mensagem e a imagem de que a esperança está retornando. A esperança era o Lula voltar para a cadeia, a esperança era nunca mais a gente ver o PT no governo. Essa é a nossa esperança. Além de desejo, né? Muito bem, vamos lá, uma notícia que está no site da revista Isto É. A Bolsonaro diz que o Brasil vai enfrentar problemas de abastecimento. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o Brasil vai enfrentar esses problemas de abastecimento no próximo ano, 2022, com a possível falta de produtos. Olha, gente, a situação parece que vai ficar feia, segundo o presidente, e a fala foi feita durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ele disse que, diante do cenário, a Secretaria de Assuntos Estratégicos está elaborando um plano emergencial de fertilizantes, por exemplo. Vamos lá, Adolfo Padilha.
O desabastecimento é perigoso. O presidente Bolsonaro alerta que o ano que vem pode faltar. A China, né? A China está passando por dificuldade energética, né? Com isso, falta fertilizante. Com isso, passa a atingir diretamente o grande potencial brasileiro de produção. Com isso, corremos o risco de desabastecimento. Quer dizer, é uma leitura. Não quer dizer que pode acontecer, mas é uma leitura. Agora, volto a dizer, será que esse pessoal que acredita que o preço do combustível, que o preço dos alimentos só subiram no Brasil, eles não têm vergonha de continuar insistindo nisso? Porque primeiro que demonstra uma estupidez e burrice tremenda, né? Basta ler um pouquinho, basta sair da bolha da politização que ele entrou, né? Da birra que ele entrou, para ver que o mundo passa por uma dificuldade econômica devido ao fique em casa. Sabe aquilo lá que você defendeu, hashtag fica em casa, hashtag não vai trabalhar, mas pedir iFood, né? A sua empregada doméstica ia trabalhar, o porteiro do seu prédio foi trabalhar todos os dias, né? O pessoal da Caixa Econômica Federal trabalhou, né? A caixa do supermercado trabalhou, as enfermeiras trabalharam, o pessoal da limpeza dos hospitais trabalharam, os médicos trabalharam, e você pedindo para todo mundo ficar em casa. Os trens lotados, né, nas grandes cidades, os ônibus lotados nas grandes cidades, e você com o hashtag fica em casa. Né? A pandemia atingiu o que tinha que atingir e continua atingindo, dentro do padrão dela, né? Do que já era esperado. Você juntar números de mortes todas lamentáveis, mas está chegando no índice daqueles que falaram que seria o índice mesmo, e não aquela monstruosidade, né? Teve médico que gravou vídeo até falando de trem da morte. Devia perder o CRM dele falar uma bobagem dessa, né? Assustar a população desse jeito. Não aqui dizendo que não tem que tomar os cuidados, não dizendo aqui que não tem que usar álcool em gel, não dizendo, afirmando aqui que tem que tomar vacina, como eu já comentei agora há pouco, né? Mesmo que ela não tenha a eficiência que nós sabemos que ela não tem, ela tem um resultado positivo e ajuda, junto com o tratamento preventivo, tratamento precoce, seja lá o que for. Então, quer dizer, o fica em casa hoje a conta tá vindo, e não tá vindo barata, né? O fica em casa hoje está aí na porta de todo mundo e pode chegar na prateleira de todo mundo. Até de você, que pode e pediu o iFood durante a pandemia toda. E também teve o teu salário garantido o tempo todo, né? Até você. Então, agora é hora de ficar todo mundo em alerta. Valeu! Ok, é isso aí, Adolfo. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha também pela TV Brasileira e na Prudente News 1070. Valeu, gente. Bom final de semana. Até o nosso próximo encontro.